Olá, estamos de volta aqui com Yoga como estilo de vida, Yamas e Niyamas, e hoje vamos para um novo Yama, chamado de Brahmacharya. Brahmacharya é um convite ao controle da energia sexual, que não deixa de ser um assunto meio polêmico para nós ocidentais, porque aqui no Ocidente nós não temos controle sobre os nossos impulsos sexuais. E aqui Brahmacharya convida para que a gente entenda o que significa, primeiramente, a palavra Brahmacharya. Aqui, resumidamente, pelo meu mestre espiritual, ele fala: a palavra sânscrita vem do sânscrito, da filosofia védica, é composta por duas partes, Brahman e Acharya. Brahman se refere à realidade suprema, ao princípio divino ou à energia cósmica que sustenta o universo. Então, por aqui, pela primeira palavra Brahma, a gente já percebe que controlar os sentidos faz parte da nossa relação com o universo, e quem sustenta esse universo é o conceito do absoluto, da essência última, o ser supremo. A palavra Acharya, Brahma Acharya, agora vamos para a designação de Acharya, é derivado da raiz verbal, que significa caminhar, mover-se ou conduzir. É uma prática, é uma conduta e um modo de vida. Portanto, Brahmacharya pode ser traduzido como caminho em direção ao Brahman, a conduta em direção à realidade suprema, ou seja, quem tem controle sobre os seus sentidos sexuais tem mais possibilidades de estar a caminho em direção a Deus, em direção ao Supremo. Brahmacharya sugere um caminho de integração com Deus, com o divino, a busca por uma vida virtuosa, equilibrada e conectada com a existência. Então, vemos aqui que é muito importante ter o equilíbrio dos nossos sentidos sexuais. É uma prática que desperta a consciência mais elevada e aprofunda a conexão espiritual, alcançando a união com a realidade suprema. Brahmacharya refere-se a uma prática ou estilo de vida que busca a comunhão e integração com sua missão, com seu Dharma, as leis cósmicas mais elevadas. Então, Brahmacharya é algo que para alguns é impossível, porque as pessoas acham que o sexo é tudo, que eu atingi determinado patamar sexual, eu estou autorrealizada. Isso é ilusão, porque jamais vamos nos autorrealizar como alma em descontrole sexual. Aqui Chandramukha Swami vai explicar sobre a palavra ashrama, que é relacionada a um espaço, uma espécie de monastério, um ambiente ideal para que o indivíduo se dedique a práticas espirituais. Esses ashramas em yoga, em união a Deus, que são verdadeiros refúgios que oferecem as melhores condições para que um aspirante espiritual se desligue das pressões externas e repense a sua vida. Então, para a gente conseguir um controle sexual, a gente vai ter que ir para um ashrama ou fazer da nossa vida um ashrama, um lugar que vai dar essas condições para que a gente tenha uma aspiração espiritual e que a gente possa buscar esse equilíbrio, essa liberação desses sentidos descontrolados e a autorrealização nesse caminho espiritual, em primeiro lugar. Ele cita aqui também, para a gente entender a palavra Brahmacharya, que além de existir esse ashrama, esse espaço onde a gente pratica, faz essas práticas espirituais, na cultura védica também existe um tipo de jornada para o desenvolvimento espiritual e pessoal, que divide-se em 4 qualidades, 4 qualificações. Então, eu me qualifico, eu sou qualificado para viver no ashrama, e assim eu vou me trabalhar de acordo com a minha aptidão. Então, Brahmacharya refere-se a estudante celibatário, a um estudante onde ele vai estudar acerca de Deus e ele vai buscar essas regras e regulações.
O Girihasta, que é aquela pessoa que se casa, tem sua família, porém não deixa de buscar sua realização espiritual, juntamente com sua família, acerca de Deus. Vanaprastha, que é aquele que se retira. Ele terminou de criar sua família, isso dentro da cultura védica, tá, minha gente? Eu estou falando da cultura védica. Vanaprastha, ele se retira, os filhos estão criados, ele já deu o que tinha de dar, e aí ele vai se retirar para almejar um caminho de sannyasi, renunciado. Por exemplo, o meu mestre espiritual, ele é sannyasi. Ele entrou na prática da Bhakti Yoga quando ele tinha 20 anos de idade, e ele foi se aprofundando, estudando, foi brahmachari, mas aí ele pulou a fase de casado e a fase de retirado, e ele foi logo para a fase de renunciado. Ele é um monge sannyasi, é um swami, ele é renunciado. E aí, com esses tipos de qualificações dentro desse ashrama, dentro desse refúgio para as práticas espirituais, nós vamos receber as condições propícias para o nosso crescimento, tanto pessoal e espiritual. Ele vai citar aqui também, para a gente entender, tudo isso é um brahmachari. O Gurukula é a casa do mestre espiritual, onde os meninos, a partir de 5 anos, se refugiam para a formação de caráter, através da dedicação aos estudos das escrituras sagradas, dos Vedas e de outras disciplinas acadêmicas e espirituais conjuntas, a prática do autocontrole e o desenvolvimento das habilidades que seriam úteis ao longo da vida. Então, quando a gente aqui, alminhas que nascem no mundo ocidental, que é tudo o oposto disso tudo que eu estou lendo, a gente fica dizendo, meu Deus, isso é possível? Sim, é possível. É possível porque eu tive a oportunidade de viajar e entrar em monastérios, tanto nos Himalaias, na parte budista, como também na parte dos ashrams, na parte de entrar em determinados locais onde existem esses ashrams, para que as crianças elas comecem desde 5 anos de idade a estudar tanto a parte espiritual, em primeiríssimo lugar, e, em consequência, as habilidades que serão úteis ao longo da vida. Depois que acontece esse progresso espiritual, a fase sequencial é a fase de brahmachari, que vai estudar, depois vai se casar, depois vai renunciar, e depois vai se retirar e vai virar um sannyasi. Vai virar aquela pessoa que é retirada desse mundo louco, esse mundo de descontrole de todos os sentidos. Dentro desses sentidos, então assim, eu leio, ao mesmo tempo eu acho isso fantástico, como ao mesmo tempo eu acho que isso tudo é muito diferente, é um outro tipo de cultura, mas se a gente pode praticar isso com a gente dentro da nossa própria casa, dentro de um esquema diferenciado e mais regulado, aquilo que você, por exemplo, eu posso me citar o meu exemplo, né? Eu tive que modificar minha vida em todos os sentidos para que eu pudesse adentrar dentro desse processo de Bhakti Yoga. Porque quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, a gente precisa se associar com as pessoas que pensam, sentem, agem igual ou parecido. Eu não posso deixar de beber e andar com pessoas que bebem. Eu não posso ser uma pessoa vegetariana e andar com pessoas que estão o tempo todo fazendo churrasco. Claro que dentro disso tudo existe um equilíbrio, existe um consenso e um bom senso. Então, o brahmachari, ou aquele que segue a conduta divina, o celibato e a disciplina, são partes essenciais, pois através deles a energia e o foco para o estudo e a prática espiritual são mais importantes e direcionados do que práticas sexuais e outros tipos de práticas que, em vez de levar ele para o seu desenvolvimento espiritual, vai levar ele para o abismo material, digamos assim. Dentro do contexto do yoga e da espiritualidade, brahmacharya é, portanto, um dos principais princípios éticos e yamas, ou seja, para fora, que orienta a conduta moral associada à abstinência sexual, envolvendo a moderação em todas as áreas da vida, incluindo o uso adequado da energia da vida vital, o prana, a moderação nos desejos e a busca do equilíbrio interno.
Niyamas para dentro e yamas para fora. Então, com esse meu controle, autocontrole sexual, eu vou ter um relacionamento melhor com o mundo externo, com os meus desejos, com o meu equilíbrio. Portanto, é um convite para não desvirtuar as energias físicas, mentais e emocionais, mas direcioná-las a um fim, em busca da verdade, da sua realização espiritual. Isso difere totalmente das práticas sexuais, das práticas alimentícias do Ocidente, porque as pessoas aqui pensam diferente, as almas aqui são direcionadas para outros fins materialistas. Sua prática implica em cultivar a autodisciplina, o controle dos sentidos, a pureza de pensamentos, ações e o uso consciente da energia da vida para alcançar essa autorrealização. Eu me realizo como alma e não como corpo. Então, a partir do momento que eu troco esses canais, eu começo a sintonizar com outros tipos de energia, com outros tipos de pensamentos, sentimentos e atitudes, eu vou ter nesse autocontrole e eu vou direcionando a minha vida a fazer uso dessa energia vital de forma construtiva e harmoniosa. Por isso, é muito mais do que negar ou reprimir os desejos mundanos do mundo, pois trata apenas de um processo de canalização dos sentidos. Então, aqui vemos outro sétimo canto do Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore do desejo da literatura védica, falando também sobre Brahmacharya. Segundo o sábio, o Brahmachari deve viver sob os cuidados de um mestre espiritual avançado em consciência de Deus. Veja bem, minha gente, agindo como seu servo e discípulo, o aluno cumpre suas ordens, oferece respeitos e reverências e, sob sua direção, se envolve nas suas práticas espirituais, na sua disciplina e atividades e estudos védicos, da cultura védica, da filosofia védica, e aí ele vai acelerando seu processo espiritual e não degradando seu processo espiritual da sua alma no corpo material, onde ele busca apenas a satisfação dos sentidos. Em outras palavras, o sistema védico é um sistema bem organizado, onde o Brahmachari, ele deve seguir regras e regulações e deve ter um mestre espiritual para que ele possa entender o que ele vai receber de instruções para seu autocontrole sexual, para seu autodomínio, para a evolução da sua alma e para que ele possa ter contato com níveis espirituais mais elevados. Na medida do possível, Brahmachari tinha que evitar a associação desnecessária com as mulheres ou com homens irresponsáveis que são demasiadamente apegados ao sexo. Além disso, ele não poderia permanecer em ambientes que ficasse sozinho apenas com uma mulher. Então, aqui, nessa vida de Brahmachari, dentro da sociedade védica, se mostra talvez ser igual, que coisa restrita, que coisa limitada, mas não, minha gente. Isso é controle dos sentidos. Quem não controla seus sentidos será corroído e corrompido e corrompido por eles. Corroído, corrompido e corrompido por ele. Corrompido, engolido. E assim, os diferentes deveres, tanto para os chefes de família, como para os estudiosos brahmacharis, vanaprashtas e sannyasis, são prescritos nas escrituras védicas. A essência do ashrama, do local onde ele vai praticar as práticas espirituais, seja de vida familiar, seja de estudante, seja de retirado, seja de sannyasi, aquele que saiu fora de todos esses processos, deve seguir as orientações para que ele possa estar autocontrolado sexualmente e seja um candidato, até certo ponto, de seguir o estilo de vida autocontrolado de um brahmachari. Em outras palavras, quem segue as orientações védicas, independentemente da posição social ou espiritual, deve continuar buscando, direto ou indiretamente, se libertar da indulgência sexual. Por que a gente deve se libertar da indulgência sexual? A filosofia védica apresenta várias razões
para que se modere ou controle o ímpeto sexual. Antes de mais nada, é preciso lembrar que o sexo é uma das forças mais poderosas e instintivas do ser humano. Sendo assim, isso é muito importante, é preciso lembrar que o sexo é uma das forças mais poderosas e instintivas do instinto do ser humano. Sendo assim, quando é executada sem regulação, o sexo consome uma quantidade significativa de energia mental e física. Veja só como o descontrole sexual é prejudicial. Desse modo, quem é treinado a controlar esse impulso sexual executa yoga, meditação e demais atividades espirituais com mais foco e concentração. Quando você deixa de lado essa distração sexual descontrolada, você adquire mais foco e mais concentração. Que coisa fantástica! Que leitura fantástica e que descoberta maravilhosa! Além disso, a indulgência excessiva em atividade sexual desencadeia uma forte ligação emocional e mental ao prazer físico, criando dependência emocional que dificulta a libertação dos desejos do praticante e o impede de alcançar o estado de paz interior. Gente, isso é muito importante. A gente buscar se desgarrar desses laços de dependência emocional das pessoas com quem a gente se relacionou passado ou se relaciona presente com esse prazer físico que cria essa dependência emocional e que dificulta a libertação dos desejos e impede de alcançar paz interior. Por quê? Porque você vai viver um apego sexual. E o apego sexual dentro daqui do Brahmacharya, do convite ao controle sexual, é uma distração para a busca espiritual. Por isso que as pessoas não conseguem exercer suas atividades religiosas, porque elas estão mais ocupadas em suas distrações sexuais. E ocupando a mente com preocupações e emoções ligadas a relações de corpo, grosseiras e sutis. Os seguidores da filosofia védica que buscam transcender a identificação do corpo e realizar sua natureza Brahman espiritual são treinados a canalizar a energia sexual para a espiritualidade em busca do autoconhecimento, autorrealização e realização em Deus. Então eu vou ficar por aqui hoje, que é um assunto delicado, é um assunto diferenciado para nós ocidentais. Este autocontrole sexual e que não existe nada de uau, não. Existe, para a gente aqui que vive dentro desse uau, desgovernado, a gente entender como é importante as almas condicionadas, entenderem que essa identificação com o corpo, eu sou o corpo e eu preciso do sexo todo dia, toda hora e todo instante. E aí eu jamais vou me realizar espiritualmente, porque eu vou estar canalizando a minha energia para as relações sexuais, corpóreas, grosseiras e sutis que envolvem energias. Cada um tem uma energia. E quando a gente junta as duas energias no ato sexual, aí vai ter que analisar cada caso. E aí a gente vai buscar essa autorrealização em Deus, esse autoconhecimento de que eu não sou um corpo e que eu não devo ficar viciada em sexo. E sim, eu devo buscar a minha autorrealização, e a minha autorrealização, ela só se dá em Deus. E você não pode fazer as duas coisas juntas. Até pode, se você tiver um autocontrole, um autodomínio, dentro de um conhecimento mais aprofundado, saindo da periferia dos sentimentos e mergulhando dentro de um conhecimento maior. Veja que a sociedade védica, ela é bem organizada. Os ashramas, esses lugares onde se faz práticas de sadhanas espirituais. Sadhana significa práticas espirituais. Ela é dividida em brahmacharis, os estudiosos, os que estão autocontrolados, os girihastas, os pais de famílias, os vanaprastas, aqueles que já tiveram sua família e vão sair desse molde, sim, porque isso é uma forma de desapego, sim. E eles vão buscar sannyasi, uma vida renunciada, quando ele já passou por todos esses 4 aspectos de viver dentro desses locais organizados para a prática espiritual e para a evolução espiritual. Dentro da filosofia védica se busca primeiro a realização em Deus,
O que vem é consequência de um equilíbrio, primeiramente, em Deus, para controlar os sentidos e os impulsos sexuais. Então, ficamos aqui hoje com Brahmacharya, um convite ao controle da energia sexual. Com gratidão, eu encerro mais um dia de yoga como estilo de vida.